algumas pessoas perguntam que os números da pandemia só crescem. Quais os cuidados que precisamos tomar além do que já vem sendo passado? Existe algo mais que podemos fazer para a vida continuar sem isso? Primeiramente, que as pessoas não cumpriram os protocolos sanitários. As pessoas não cumpriram o protocolo de, como vocês chamam tecnicamente, de isolamento. Isolamento. Não cumpriram esse isolamento horizontal. Muitas sociedades não cumpriram esse isolamento. Continuaram os seus afazeres, pensando que somente uma máscara resolveria o problema, se assim pode ser colocado como um problema, ou como se fosse um grande professor para a raça humana. Então, muitos não cumpriram e ainda não cumprem, desafiam o poder viral, porque em verdade muitas pessoas podem ser infectadas, mas acelerar o contágio pode ser algo desafiante. Pode ser algo que algumas pessoas que se confiam em seus sistemas imunológicos podem se surpreender. Porque se trata de um vírus que, em contato com outros sistemas deficitários do organismo humano, pode provocar muitas oscilações fisiológicas. Então não é somente um vírus, é um vírus que corrompe pontos deficitários imunológicos presentes no organismo. Então a espiritualidade tem trabalhado bastante, por meio da recepção das preces, das orações, diante da fé, de grupos que se reúnem constantemente para a erradicação, para a neutralização. Porém, ainda existe um caminho a se seguir diante destes aprendizados. Então, muito importante ser vivenciado com cautela, tudo o que precisa em termos de aprendizados, mas muito importante também que os sistemas cognitivos sejam recepcionados, os sistemas cognitivos cerebrais, não é? O aprendizado cerebral seja recepcionado para que a continuidade da vida seja de maneira progressiva, de maneira gradativa. Vocês não vão poder ficar no confinamento A vida eternamente, toda, não sim. é? Não pode ser feito dessa forma. Mas no retorno é necessário melhores consciências do que foi que a pessoa aprendeu durante um momento mais crítico, digamos. É o momento de ser aplicado. Educação sanitária, educação ambiental, educação financeira, educação moral, educação social. Essas educações que foram aprendidas durante um momento mais crítico, vamos chamar assim, não é? E que com esse retorno, que muitos já estão nesse retorno, que seja algo mais consciencial. Que o aprendizado não tenha sido somente na hora da dor, do medo, mas que o aprendizado seja de uma maneira permanente, de uma maneira permanente. Porque é algo que era um grande professor trazido pela espiritualidade para ascensionar ainda mais o processo de regeneração, de transmutação do ser. Mas ainda vocês todos estão na ponte consciencial, estão atravessando. Então, percebam os aprendizados, façam enraizamento do aprendizado diante de todos os saberes aprendidos nos últimos tempos. Vocês aqui no Brasil já têm quanto tempo? Do vírus, Sim, já está nesse momento, nesse movimento. uns 4 meses, né? Em 4 meses já se dá para aprender muita coisa. Sim.
para se reformar, muitas oportunidades, muitos esclarecimentos. Não só pontos negativos, mas pontos positivos também foram esclarecidos para muitas pessoas. Novos horizontes, novas oportunidades, relacionamentos que foram desnudados, pessoas que se diziam amigas, você verificou que não eram tão amigas assim. Pessoas que achavam que eram indiferentes se mostraram muito solidárias. Muito solidárias. A solidariedade vem sustentando a limalha espiritual bastante. Os corações fraternais, do auxílio ao próximo, do auxílio ao coletivo, de enxergar quem sois tu e quem sois vós. Lembra que eu falei no início? Sim. De enxergar que o outro também é você. Então que você não pode ficar tão somente na sua casa enquanto o outro passa frio e fome na porta da sua casa. Porque quem sois tu, quem sois vós, são os mesmos. Então, essa limalha da fraternidade tem auxiliado bastante, bastante, bastante. E mexido também com os medos das perdas. Mas só perde quem preserva um pensamento de posse. Posse dos entes queridos, filhos, pais, parentes. Quando você se expande a mente para que são passagens espirituais, que estão presentes mesmo em outras dimensões em você também. Porque quem sois vós e quem sois tu são unos, estão presentes. Então, diante desses sistemas, a espiritualidade vem auxiliando a ponderar, auxiliar todos esses processos de cada aprendizado, cada um do seu modo, não é? Não se pode exigir aprendizados iguais para todos, porque embora todos estejam no caminho do despertar, do autoconhecimento espiritual, cada um reage de maneiras diferentes. Uns se tornam mais reativos, outros mais assertivos, uns mais medrosos, outros menos medrosos, mas não significa que os menos medrosos são os mais fortes, que os mais medrosos são os mais fracos. Não é isso. Mas todos estão sendo colocados às suas próprias verdades. Aquilo que a espiritualidade já vinha trazendo por meio de mensagens, trabalhos espirituais, e as falas eram tão bonitas, tão amorosas, diante do amor ao próximo, diante do amor incondicional. E onde está o amor incondicional? Principalmente quando chega em sua casa, quando a doença chega à sua casa, quando a iminência da doença chega na sua casa. Não existe mais os outros, somente existe mais os seus. Então, enquanto a humanidade estiver vibrando primeiramente os meus para depois os outros, e não num equilíbrio, os meus acolho, assim como também acolho os outros. No equilíbrio, porque os meus fazem parte de mim, assim como os outros também. Os meus estão como meus em experiências kármicas, assim como os outros são eus meus, que estão resplandecidos em dimensões sociais diferentes, mas tão passíveis de ajuda quanto os seus. Então, muito importante esse aprendizado desta travessia. Nós estamos fazendo visitas, pretos velhos, caboclos, mensageiros da falange de Bezerra de Menezes e tantos outros socorristas, fazendo preces, orações, corrente de orações nos lares, nos repousos hospitalares, em tantas outras áreas. E estamos vivenciando tudo isso. Que uma mente imediatista preserva logo os meus e esquece os outros. Então, muito importante perceber que no trabalho para com a espiritualidade, precisa ampliar as percepções dos aprendizados, porque em trabalhos espirituais, às vezes, resplandece algo muito bonito de se ver e de se ouvir, mas na prática não se verifica a aplicabilidade daquilo que é verificado. Então agora é como se o que vocês estão passando agora
É como se vocês estivessem estudado, e de repente o professor chega com uma prova surpresa. Não sei se já aconteceu com você. Sim. Prova surpresa. Então vamos fazer uma prova surpresa de todo o conteúdo já ministrado. E todos foram pegos de surpresa diante do conteúdo já ministrado. Acúmulos de experiências religiosas, experiências transcendentais. Mas somente na sensação não poderia ficar. Deveria ficar na aplicabilidade. Na aplicabilidade. Então, estamos a vivenciar isto. E estamos com vocês. Espiritualidade e seres encarnados, juntos para colaborar para o aprendizado lúcido, para o aprendizado consciente de todo esse processo. E se você se encontra em um patamar que você se depara com contradição daquilo que você diz, sente e realiza, tudo bem. Admita para você e siga diferente. E não admita e siga do mesmo jeito. Dá para entender, filho? Dá para entender. E as pessoas, enquanto o senhor falou sobre essa mudança e essa pandemia, muitos preocupados com a mutação do vírus novo que apareceu já na China, uma mutação é outra coisa que está aparecendo aí. E o que é que vai acontecer? E as pessoas preocupadas com segunda Vamos onda. dar continuidade à travessia que todos vocês estão Sim. rezando para as águas, para as gargantas de fogo, que são os Os vulcões. vulcões. Para as águas, para os vulcões, Teve, que eu venho inclusive, sempre dizendo aqui nos tratamentos. Façam as orações para os elementos da natureza, para as águas. Como falei anteriormente, muitos seres humanos estão morrendo de fome. Na África também, né? Muitos seres humanos, principalmente no continente africano, e aqui vocês estão em região de Nordeste. Sim. Então, nos sertões, muitas pessoas estão morrendo de fome. E isso não está sendo observado pelos olhos práticos das pessoas. Por isso que eu estou a dizer que é muito fácil, em um sistema de travessia como esse, primeiramente você ser pelos seus e esquecer e isolar tantos os outros. Mas na realidade, enquanto você está somente com os olhos para os seus, o que está fora da sua casa está perecendo. Estão morrendo de fome. O continente africano estará ainda mais empobrecido, ainda mais devastado pela fome. Dentro deste país de vocês, do Brasil, a fome está cada vez mais corroendo a base da pirâmide aqui de vocês, societária. Crianças, o sistema de natalidade está sendo prejudicado. Mães enfraquecidas produzindo filhos com pouca estimativa de vida extrauterina. Então isso daí está sendo manipulado por forças trevosas muito fortes. Como se fosse para colocar uma venda nos olhos, para que todos só fiquem na preocupação ali do vírus, diante dos seus lares, e esquecendo dos próximos. Por isso que eu estou a dizendo sempre, por isso que a vocês do grupo de Águas da Aruanda, eu sempre estou a dizer, vão para onde tem fome. Levem as comidas para os sistemas indígenas que vocês acolhem. Levem comida para as comunidades. Usem seus equipamentos de proteção, mas levem comida para quem passa fome. Saiam da praticidade das suas casas e façam os movimentos de comidas, sopas, não sei como se chama, aqueles potes que colocam. Quentinha. Leve para as pessoas. A guiança estará com você, a espiritualidade estará com você. Saia dos meus e esquecendo dos outros. Saia do seu umbigo. E acredite na espiritualidade verdadeiramente. Este momento é de grandes aprendizados, para que as pessoas sejam colocadas diante das suas contradições. A espiritualidade é todo o aparato. Mas em momentos como esses, nós conhecemos a essência em que cada um está,
mas que pode evoluir ainda mais. Por isso que a fraternidade, caríssimos, é muito importante. Ao lado das suas casas, pode ter muitas pessoas sendo violentadas, passando necessidades fisiológicas, espirituais. Façam preces em suas casas, façam orações em suas casas, abram um livro de orações e reze, se possível, diariamente. Façam orações para que um raio de pelo menos 1,5 metro, além dos seus lares, seja recepcionado os seus vizinhos. Imagine se todos começarem a fazer isso. O quanto de pessoas são beneficiadas. A fome está cada vez mais profunda, caríssimos. Não duvidem disso. E essas questões não estão sendo dado publicidade para vocês. Por isso que nós, da espiritualidade, estamos fazendo tarefas muito profundas, trabalhos humanitários espirituais, junto com comunidades que estão comendo terra, porque não tem nada para comer. Estão comendo terra, barro, porque não tem nada para comer. Então, por isso, caríssimos, que arregassem as mangas aos trabalhadores de luz, arregassem as mangas e ponham a mão aí para o trabalho. E ponham a mão para o trabalho. Verifiquem, se unam por meios tecnológicos e fomentem quem capta e quem leva. Se dividam, mas não deixem que as suas tarefas como trabalhadores da luz fiquem negligenciados. Isso é muito importante que eu estou falando. Muito sério também.